Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Não tem como a semana ter sido difícil, porque ela já acabou. Novinha hoje, dia da ressurreição, primeiro dia, Dominus. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção neste dia do Senhor, a sua presença e ministração às nossas vidas. Feche os olhos comigo. Deus querido, primeiro queremos agradecer por ser recebidos em Tua presença e pedir que o Teu sangue venha purificar-nos, ó Deus, de todos os pecados, limpar-nos, ó Deus, completamente para podermos ser possível a nós ser ministrados pelo Teu Espírito sem impedimento, sem nenhum obstáculo. Oramos para que esse mesmo Espírito, Deus, fale em nossas mentes e corações, confrontando-nos e movendo-nos, ó Pai, mais perto da Tua vontade e do Teu querer. Abençoa, Deus, que nossos irmãos que estão distantes, viajando, trazendo-os em segurança. Abençoa aqueles que estão enfermos, recuperando sua saúde. E abençoa o trabalho daqueles que estão em plantões e que estão ocupados nesse instante. Abençoa-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, lição número 13, 11 de maio, ok? Na nossa agenda aí vocês podem ver que nós estamos já na reta final. Nós vamos terminar provavelmente daqui a 3 domingos, né? 4, perdão, porque temos o dia de comunhão das famílias semana que vem, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre óleos altivos, que é um eufemismo, uma palavra mais suave para altivez, arrogância, orgulho, esse tipo de coisa que a gente nem tem problema, nem sofre realmente, né? Só desde o Éden. Nosso tema de Provérbios, vamos ler juntos, irmãos, a mensagem de Provérbios? O plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Yahweh por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. Muito bem. Uma curiosidade, esse professor que eu já lhes falei tantas vezes aí, a irmã dele estava aqui conosco domingo passado. É a esposa do pastor Eros. A irmã, já conheço o quê? Jussara, assim, já conheço há 30 anos. E a primeira vez que ela vem acompanhando o esposo, né? E é irmã do saudoso Carlos Osvaldo. Quais são nossos objetivos aqui, irmãos? Saber. O Senhor odeia o orgulho. Por isso, não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Sentir. Grato a Deus por sua palavra que constantemente nos exorta, fazendo-nos ver a nossa própria realidade. E, finalmente, agir. Procure o irmão, peça que ele faça uma avaliação de sua vida e ore junto com ele para que o Senhor faça você humilde. Irmãos, Agostinho, se não me engano, disse que o orgulho é o pai ou a mãe, tanto bobear é os dois, de todos os pecados. Realmente o orgulho é o calcanhar de Aquiles da humanidade. Essa é a nossa grande fraqueza. Em tudo que nós caímos por causa dele. Porque não pedimos ajuda, porque nos achamos autossuficientes, porque não corremos para Jesus na hora, né, que o aperto vai, a gente tenta dar o nosso jeito, fazer da nossa maneira, e assim por diante. A maneira como nós muitas vezes nos encaramos em relação aos outros, o orgulho realmente é algo muito ruim. E não tem jeito. A única coisa que vai diferenciar entre nós é quanto dele nós temos. Alguns são tanque lotado, né? Tanque cheio. Outros estão na reserva, glória a Deus por isso. Mas a verdade é, ele está lá, de uma maneira ou de outra. E o mais interessante é que ele não se aplica a cada um de nós nas mesmas áreas. Como eu sempre falo, tem áreas da sua vida, inclusive pertinente a esta questão, em que você é um grande vitorioso, certo? Você é, humilde,
e aí você vai para uma outra área, onde porventura o seu outro irmão é muito bom e você é um fracasso. Sempre nós temos uma área aonde a gente traça um limite do que toleramos, do que aceitamos, etc, etc. E isso aí vem do nosso orgulho. Quando nós temos dificuldade de assumir um pecado na nossa vida, pronto, de novo é o bendito, ou maldito, se você preferir. É o orgulho falando mais alto em nós do que, obviamente, a voz do Espírito Santo. E assim, irmãos, todos nós vamos ter prejuízos na nossa vida. E o objetivo nosso hoje, como o nosso próprio slide de objetivos diz, é entender o perigo do orgulho e como precisamos urgentemente nos livrar dele, ok? Vamos para a nossa introdução, irmãos. Gentileza e civilidade estão escassas nestes dias. Cada vez mais a indignação é a norma. Por isso, podemos testemunhar do Evangelho falando com gentileza e moderação enquanto navegamos em nossas divergências. Esforçamo-nos para mostrar amor e respeito ao outro, mesmo quando esse outro nos enfurece. E Jesus deixou para nós: disto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. A nossa introdução já começa, meus irmãos, fazendo um retrato da nossa realidade. E eu nem diria que gentileza e civilidade estão escassas nestes dias. Para mim sempre esteve. A gente tem essa tendência às vezes, isso é comum, porque nós só estamos aqui, né? Ninguém viveu há 1000 anos atrás, e achar que nós estamos na pior época do mundo. Em alguns aspectos eu concordo, é verdade, tá? A coisa está feia, mas em outros, irmãos, já teve pior. Então a humanidade tem esse sobe e desce, em que a maré varia, né, de um caso para outro em determinada área da humanidade. Por exemplo, na questão da construção da verdade. Sim, nós estamos nas piores épocas possíveis, onde a verdade é líquida. Ela vai sendo maleada à medida que os interesses, né, favorecem só aquela, entre aspas, verdade. Quando, obviamente, antes do pós-modernismo, né, 100 e tantos, 200 anos atrás, para ser mais preciso, era ridículo alguém querer falar alguma coisa que não era o que está na cara. Então, a coisa está tão escrachada que a gente vê umas coisas na nossa sociedade hoje que realmente a gente não via. Se você pegar um homem do século XVI e colocar hoje, né, inclusive cristão, tem um ótimo filme, nós já assistimos como igreja muitos anos atrás de um retiro. Lembra que o irmão viaja no tempo e vai para, ali se eu não me engano devia ser década de 90, alguma coisa, anos 2000, ele cai ali logo na Califórnia, dos piores estados dos Estados Unidos em termos de liberalismo cultural, né? Ele cai ali e ele fica de boca aberta com a sociedade e pior ainda com a igreja. Porque está se tolerando hoje coisas que eram impensáveis. Inclusive isso aí, irmãos, não é uma coisa assim que acontece, é uma construção social, é uma coisa proposital. Primeiro uma coisa é impensável e ela é introduzida na sociedade aos poucos, até que seja algo que diz, não é tão ridículo assim. E vai progredindo, ou melhor dizendo, vai regredindo até se transformar em norma. E se você vai contra a norma, já sabe, né? Você é racista, intolerante, preconceituoso, fascista, eletricista, né? Tudo. Porque classificar você em um rótulo já diz para todo mundo que você não concorda com o que a gente está querendo implementar agora. A gente estava brincando sobre esse tal de esse boneco, né, o bebê reborn, mas a coisa está ficando doentia. Era engraçado quando você vê o primeiro vídeo, depois você começa a ver que está ridículo. Para quem não sabe, é um boneco que parece aqueles que eles usam como props nos filmes, né, para substituir o bebê de verdade, porque às vezes não tem um bebê, às vezes vai ser uma coisa perigosa. Então ele é bem realista e tal, e o pessoal está criando como se filho fora. Isso é pior do que criar animal como se fosse filho. O animal pelo menos é um ser vivo, mas ainda assim é doentio, como a sociedade está em relação ao animal e em relação a um boneco. Quer ofender alguém hoje, ou boa parte da população, pergunte o que é uma mulher. Certamente vai ficar difícil. Nesse vídeo,
você acredita na ciência? Era uma passeata, manifestação, entrevistador. Você acredita na ciência? Sim. Inclusive, sou uma cientista, disse ela. Ela mesmo, tá? Mulher. Aí o entrevistador, certo, o que é uma mulher? Aquilo que a pessoa quiser ser. Então, essa é a sociedade que a gente vive hoje. Por que isso tem a ver com o que a gente está aqui? Porque o orgulho é o início da onde a sociedade vai dando as costas para Deus e vai construindo a sua própria realidade a parte de Deus. Certo? Porque, meus irmãos, um dos argumentos que mais coloca um ateu em sinuca, pelo menos é o que eu mais tenho visto, é quando você toca na cláusula da moralidade. Ok? Por que que assassinar mulheres e crianças é algo aceitável? Aí ele vai dizer, não, não é aceitável, de jeito nenhum. Por quê? Quem disse? Ele não tem um padrão fixo de moralidade, de ética, de certo e errado. E a coisa vai indo à medida que é conveniente à sociedade entender que tal coisa é certo e errado. Há coisas que eram impensáveis há 200 anos. Hoje é a coisa mais comum do mundo. E assim vai. Tudo nasce nesse nosso título, Olhos Altivos. Existem muitas questões sobre as quais os cristãos serão tentados a discutir, desprezar e julgar um ao outro. Em vez disso, devemos resolver, Romanos 14:13, não colocar tropeço ou escândalo diante do irmão. Como Paulo, devemos estar dispostos a fazer ajustes sacrificiais em prol da unidade com os outros no corpo de Cristo. Se manter a unidade do corpo de Cristo não está nos custando nada, se não nos machuca, provavelmente não estamos nos ajustando o suficiente. Então, o que o orgulho vai falar? Você tem que se adequar a mim. Eu falei da sociedade, vamos falar do nosso quintal, né? Você tem que se ajustar a mim, você tem que me satisfazer, né? Você tem que ser aquela igreja, aqueles irmãos que vão me fazer feliz. Então, muito interessante a colocação do nosso autor, que ele diz assim, se manter a unidade não está nos machucando, não está incomodando, não está sendo, em alguma forma, desconfortável, você está fazendo provavelmente alguma coisa errada. Pastor, mas peraí, eu tenho que vir para a igreja para ser ferido? Meu irmão, pecado de todos nós fere uns aos outros. É aquela velha coisa que a gente conta, né? Porque você está saindo da igreja por quê? Porque eu fui para a igreja e o pastor nem me deu bom dia. Então, essa hipersensibilidade que existe, essa coisa exagerada, da onde, né, tudo tem que se amoldar às minhas necessidades ou qualquer coisa assim, mostra que a pessoa nunca vai ser incomodada. A irmã saiu da nossa igreja, vários anos atrás, contei para vocês. Razão, ela se sentiu abandonada porque ela teve um problema, o qual ninguém soube, e ficou 3, 4 domingos ausente. Quando voltou, ninguém perguntou. Porque não tem profeta entre nós, nem adivinho, nem leitor de bola de cristal. A pessoa não fala, não comunica, não avisa, ninguém sabe o que está acontecendo, mas aparentemente a igreja não amou, porque não foi atrás. Bem, ir atrás, eu até concordo, apesar que eu fui, mas ela falou exatamente, só o senhor foi, mas o senhor é pastor, né? Então, tu não conta. Aí eu fiz a pergunta para ela, joia, quantas vezes você fez a mesma coisa por alguém? Você está na igreja há meses, já é membro. Quantas vezes você sentiu a falta de alguém na igreja e você foi atrás? A resposta foi 0. Então, de novo, irmãos, queremos que as coisas se amoldem a nós. Agora, veja bem, é interessante, isso não acontece com o seu trabalho. Pastor, me demiti. Por quê? Percebi que as pessoas daquele meu trabalho não amam o suficiente. Não acontece. O meu patrão não perguntou sobre a minha vida pessoal. Não acontece. Nada disso. Eu precisava chegar tarde porque a escola dos meus filhos é longe e a empresa não compreendeu a minha dificuldade. Porque eu chegava 20 minutos atrasado todo dia. Aí eu resolvi me demitir. Não acontece. Ou seja, a gente escolhe aonde a gente vai aceitar ser pressionado, incomodado, machucado, e escolhe aonde não. Casamento. Se não está funcionando lá a música do Roberto Carlos, preciso tanto me fazer feliz,
não serve, não presta. E vira um test drive do qual eu me desfaço com muita facilidade. Esse é o retrato, meus irmãos, da modernidade dos dias que a gente está vivendo aí. Então é muito interessante essa última frase aí, realmente, em relação à igreja, né? Bem, você se considera uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa humilde e ensinável? Pastor, responder essa pergunta aí já é cancelar a segunda possibilidade. Como você reage quando é repreendido? Já passou pela experiência de ser corrigido, mas de não levar em consideração a correção por achar que estava certo? Na lição de hoje falaremos sobre características, consequências e solução para o orgulho. Então veja bem, meus irmãos, ponto aqui nosso não é se a gente erra ou se não erra, porque isso todo mundo erra, não tem para onde correr. A questão aqui não é se a gente deve ser confrontado, repreendido, etc., porque isso é padrão bíblico. O erro tem que ser confrontado em amor, mas tem para onde correr também. A grande questão aqui é, e aí já começa a nossa autoavaliação, se você, por acaso, não leu e estudou a lição durante a semana, fica a nossa autoavaliação a partir desse momento. Qual foi a minha reação na última vez que alguém me chamou, na minha terra chamou na chincha, né? Chamou ali no 1 a 1, chamou para conversar e dizer, meu irmão, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Porque um bom diagnóstico, uma forma de diagnosticar muito boa é, se enquanto a pessoa ainda está falando, você já está inventando explicações, desculpas e respostas, provavelmente você não está ouvindo nada. Você já acha que está certo, você não ponderou. E muitas vezes, inclusive, quando a pessoa fala o que tem que falar, você pode melhor dizer o seguinte, eu preciso realmente pensar nisso. Eu vou orar sobre isso. Vamos conversar novamente. Porque talvez naquele momento você não consegue de maneira nenhuma chegar. Agora, veja bem, meus irmãos, quando alguém se aproxima de mim para falar tal coisa está errada, pode ter um propósito altivo ele mesmo? Pode. Pode ter um propósito de mostrar, né? Gosta de mostrar o erro do outro, de mostrar superior? Claro, sem problema nenhum. Mas em que isso altera o fato de que há um erro em mim? Meu ponto aqui, meus irmãos, é que se a pessoa do outro lado me aconselhando é mansa, humilde e bonitinha que nem Jesus, certo? Ou é um Satanás acusador, o meu erro continua igual. Percebemos isso? É maravilhoso, né, quando o irmão é amoroso, conversa tudo mais e tal, mas às vezes não. Às vezes tem gente que gosta de mostrar superior e apontando o erro dos outros, então você tem que respirar fundo, sublimar a presença da pessoa, relevar a presença da pessoa e a atitude e levar para casa pensando, será que eu sou isso mesmo? Não sei você, mas eu já passei pelas duas situações. E já passei por situações em que o bonitinho estava equivocado, aquilo realmente não procedia, e conversei com ele, não, meu irmão, me perdoe se eu lhe fiz entender errado, e aí esclarecemos. E já passei pela situação em que Satanás estava certo. Arrogante, presunçoso, tudo mais, mas estava coberto de razão. A verdade pelo meio errado, mas não deixa de ser verdade. A folha de alface entre os seus dentes está lá, independente se a pessoa é doce ou amarga, falando com você. Ok, irmãos? Então é preciso avaliar desse sentido as minhas respostas quando confrontados. Vamos aqui ler esses dois versículos, tem muitos outros que a gente vai utilizar aqui no nosso estudo. Provérbios 6, 16 e 17. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e a lista vai. Nosso objetivo, obviamente, é destacar o número 1 aí, que é o título da nossa lição, né? Olhos altivos. Mas ele também continua: coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Coisas seríssimas aqui na nossa lista. Então vamos caminhar, meus irmãos. Número 1, coisas que Deus odeia e sua alma detesta. Essa expressão, irmãos, é muito comum em Provérbios, quando vem uma lista, certo? E geralmente essa lista tem muito a ver com aquilo que é semeado entre
atrapalhando a comunhão entre as pessoas, o relacionamento entre as pessoas. Quando alguém se mete de maneira perniciosa, certo? E aí vai muito aquela fofoquinha, né? Aquela coisa assim e tal, e coloca ali uma sementinha do mal da dúvida, do caráter do outro, e a gente vai e compra a narrativa. E o Senhor está falando claramente isso. Ele detesta, a sua alma odeia, ele odeia, a sua alma detesta isso. Essa é a expressão que é usada. Vamos lá. Provérbios, nos versos 6 a 6 a 7, fala sobre coisas que o Senhor aborrece e que sua alma abomina. Os verbos aborrecer e abominar têm o sentido de odiar, detestar, ter o sentimento de hostilidade declarada e intensa aversão a algo ou alguma coisa. A imagem que esses termos constroem é de uma ira santa, justa, saindo da parte mais profunda do ser de Deus contra um pecado, contra um tipo de comportamento ou estilo de vida. Sem dúvida, essa é uma imagem de Deus com a qual não estamos muito acostumados e eu diria, nem gostamos muito. Um Deus irado, e não no sentido da gíria jovem, né? Deus irado, não, isso é brabo mesmo. Um Deus irado que abertamente manifesta a sua indignação, nós não gostamos, irmãos. A gente gosta, né? Eu gosto mais de Jesus, manso, suave, cordeirinho, etc. Vai ler Apocalipse, aí você vai mudar de ideia. Indignação essa que emana de sua alma contra um determinado estilo de vida ou comportamento. Então, o que a gente precisa estabelecer aqui, meus irmãos? Quando Deus fala odeia, e Ele fala isso várias vezes, isso é interessante, né? Porque a gente tem essa ideia de que Deus é amor e pronto, e acabou, então Ele não odeia absolutamente nada. Isso não é a versão bíblica do Deus bíblico. Então, quando Deus odeia, isso se baseia porque aquele comportamento ou aquela questão transgride a sua verdade. Em outras palavras, é pecado. Não é, por exemplo, eu odeio o sinal de trânsito fechado ou qualquer coisa parecida, né? Eu odeio o trânsito das 18 horas, coisas que irritam a gente. Não, você odeia porque você está contrariadinho, né? Não é o que você queria. Você queria que os carros se abrissem assim, como fosse para uma ambulância, você passasse ao som de uma música, né? Triunfante, qualquer coisa assim. Ou se chegasse no plena 18 horas, né, em 5 minutos você estaria em casa. Então a gente se irrita, a gente odeia coisas assim, odeia determinados sabores. Né? Eu adoro couve-flor, detesto brócolis. São primos. Mas não vou na reunião de família, porque quando tem um eu não quero comer o outro. Então você tem gostos, que você usa essa palavra. Aqui, meus irmãos, é uma qualidade superior de ódio, é um ódio santo. Quando nós tratamos sobre ira, a gente falou obviamente da ira pecaminosa, mas você nós podemos ter uma ira santa, tal como a de Deus, porque é uma ira que não é vingativa, é uma ira que não quer apenas dar o troco àquela situação, é uma ira que quer ver Deus e a sua verdade glorificados, não porque eu só não gostei daquilo, é diferente. Obviamente a coisa mesma se aplica aqui ao ódio. Interessante, meus irmãos, é que se a gente tentar replicar na nossa vida o que Deus está fazendo aqui, Ele não precisa lutar com isso, mas nós precisamos lutar com o nosso pecado. Então, se a gente ler a lista de novo aqui, de Provérbios 6, 16 e 17, a gente vai começar a ver coisas que nós também não gostamos, né? Por exemplo, quem é que gosta de língua mentirosa? Quem é que gosta de mãos que derramam sangue inocente? Como? Você quer ver só? Um dos combatentes do Hamas se converteu. Eu acredito até mais. Já pensou uma coisa dessa? Ele participou de 7 de outubro. Não sei exatamente o que ele fez, mas ele se converteu. E agora? Detalhe, como ser humano, eu e você já devíamos amá-lo antes. E agora que ele se converteu, ele é um irmão querido. Ai, a pessoa tu falar isso para um judeu hoje? Que essa é a diferença, meus irmãos, do cristianismo. Nenhuma fé vai ensinar isso. Eu não digo que ele não tem que pagar pelos seus crimes se os fez. Não sei o que ele fez, participou, né? Tem que pagar, sem dúvida nenhuma. A conversão, o evangelho não apaga a culpa, a consequência do pecado. Não circunstancialmente, paga eternamente. Mas ele se converteu. Então, se alguém
olha para essas pessoas, quaisquer outros malfeitores, apenas com ódio, um ódio por quê? Porque roubou a minha carteira, porque roubou a minha casa, esse não é o ódio que nós temos aqui. Este ódio, irmãos, por incrível que pareça, não nos pertence. Leia os Salmos. Pastor, é isso que eu estava lembrando mesmo. O Salmo está cheio de pedido de que Deus faça isso, faça aquilo, passe a régua, acabe com todo mundo. Mas preste atenção. O salmista sempre diz, número 1, porque eles estavam atacando a herança do Senhor. A nossa lição fala um pouco sobre isso. A terra que é do Senhor, o Senhor fala isso, a terra é minha. Vocês, Israel, estão só morando aqui, né? Estava atacando a herança do Senhor, e o salmista diz, Senhor, faz justiça, não eu, o Senhor. Ele sim dá umas sugestões, né? Brabas, até meio gráficas algumas, mas ele entrega ao Senhor. Então qual é a nossa atitude, meus irmãos, para que o ódio não se transforme em algo pecaminoso? Eu tenho que colocar Deus na equação, e eu tenho que retrair a minha mão e deixar com o Senhor. E aí que é o nosso problema, porque a gente quer partir para cima, de alguma maneira, né? No entanto, essa imagem existe e é direcionada contra o pecado, se refere à imagem do Deus irado, né? O primeiro, o pecado dos olhos altivos, refere-se a um olhar orgulhoso. Existem 4 grupos de palavras que aparecem em Provérbios, traduzidas como orgulho. Elas são traduzidas para o português de diferentes maneiras, dependendo do seu contexto. Uma dessas palavras é a soberba, que tem o sentido de orgulho, arrogância. Vemos referência a isso no versículo 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, que na versão revista e atualizada é a soberba, o mau comportamento e o falar perverso. Então, na verdade, meus irmãos, esses termos são praticamente intercambiáveis. Mas nós estamos mencionando todos no estudo aqui, porque a gente lembre que todos se aplicam à mesma verdade. Todos entram dentro de olhos altivos. Então, nós temos um contraste no versículo 13 do capítulo 8. Nós temos que odiar o mal, porque isso é temer o Senhor. Mas olha a continuação. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ou seja, esse ódio não é pecaminoso. Porque se ele for pecaminoso, ele passa para a coluna do orgulho. Sempre é, meus irmãos, o que isso faz com a verdade de Deus? Então a gente fica indignado, ultrajado, meus irmãos, com a sociedade de hoje? Sem dúvida nenhuma. Nos últimos dias, são mais um escândalo de corrupção. Não é Brasil se não tiver um desse, né, a cada alguns anos. Então a gente fica, é isso daí e tal. Mas o nosso sentimento para com isso, eu não sei se eu estou me expressando bem aqui, ele não pode ser egoísta. Ele não pode ser eu-centrado, egocentrado. Ainda que não é o nosso caso aqui, eu acho que praticamente de ninguém, ainda que a gente fosse um desses aposentados de quem roubaram dinheiro. A ideia, meus irmãos, da ira, ela precisa ser lançada para Deus. A ideia da vingança, Tiago fala isso, né? Ela tem que ser lançada para Deus. Sabe por quê, meu irmão? Ela não faz bem ao nosso coração. A gente não tem estrutura cardíaca, a gente não tem estrutura emocional, a gente não tem estrutura espiritual para lidar com vingança. A gente não consegue, mas sempre cair em ódio, em pecado, né? E esse é o nosso problema aqui. Quando é voltada para o Senhor, ele é colocado dentro de um limite, onde Deus é ali glorificado, ok? Algo interessante sobre a palavra orgulho, também traduzido como soberba, é que ela é usada no Antigo Testamento tanto de forma positiva quanto de forma negativa. De maneira positiva, esse termo é usado para falar sobre a terra de Israel e o santuário, destacando a sua excelência. Então, é uma palavra que vai falar quantas vezes Deus tem esse orgulho. E a gente pode, inclusive, usar também, hoje em dia, modernamente, mas eu reconheço que a gente usa muito, muito menos que outras línguas, né? Quando a gente tem um pouquinho de receio de dizer assim, nossa, eu estou muito orgulhoso do meu filho, estou muito orgulhoso do meu pai, eu estou muito orgulhoso da minha igreja. Porque a gente já associa orgulho a uma coisa ruim, mas não necessariamente, né? Pode ser apenas eu estou muito feliz pela a realização da pessoa, pelo comportamento da pessoa,
mas a gente raramente usa essa palavra, pelo menos aqui na nossa cultura, né? 47:4 aqui, escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Tá vendo? Aí o brasileiro, quando lê isso aqui, tem que lembrar que não é um orgulho pecaminoso, de maneira nenhuma, é algo positivo. Deuteronômio 33:39, lá atrás. Espera aí. Eu acho que eu anotei essa referência errada na minha... Deuteronômio 33, Eu anotei errado. Tá no de vocês também? É. Então não foi eu que anotei errado, foi a editora. Tem que mandar um aviso pro meu amigo lá. Vamos para Ezequiel 24:21. Ezequiel 24:21. É 29? Mas bate? Eu não olhei o 29, eu só não vi. 33:21? Não. 24:21 é de Ezequiel, isso. Então, ele estava se referindo a Deuteronômio novamente. Você acharia o versículo certo. Porque um númerozinho está errado aí, obviamente, dá tudo errado. 24:21. Diz assim, irmãos: diga à nação de Israel, assim diz o Senhor, o soberano, estou pronto a profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas de vocês que vocês deixaram lá, cairão à espada. Ezequiel está profetizando a queda, né, do santuário, que era o orgulho de Israel, né? E depois tornou-se orgulho novamente, de uma maneira completamente equivocada. Quando eu estudei a nossa lição, eu só li o primeiro texto de Salmo e fui pego aqui no erro de digitação. Oi? Você acha que é o 29? Vamos voltar lá então. Ah, tá. Deve ser na atualizada que está a palavra orgulho, né? Pode ser. Vamos levar o 29. Alguém tem a revista atrasada, quer dizer, atualizada aí? 33:39. Esse é o problema, às vezes. 29, desculpe. Alguém tem aí o atualizado à mão? Não? Verifica. O 29, meus irmãos, lê o seguinte: como é feliz Israel, como você é feliz Israel, quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o abrigo, o seu ajudador, a sua espada gloriosa, os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Se tem aqui na atualizada, eu não vejo. Não? Ninguém? Tá todo mundo com a inspirada, né? Também não tem não, né? Que que não sabe que eu escute socorro para estar se De maneira nenhuma. É isso aí, não bate de jeito nenhum. Mas talvez, estou achando que é mesmo eu digitação. Sendo como for, meus irmãos, importante, a palavra orgulho é usada de maneira positiva, como nos outros dois casos que a gente viu, e nesse aí no versículo correto. Vamos lá, mas nos chama a atenção o fato de que essa conotação da terra ou do santuário como algo excelente, só ter esse sentido por causa do relacionamento com Deus. Ou seja, não se trata de uma característica intrínseca à terra, mas uma característica intrínseca ao Senhor. A terra é excelente porque ela pertence ao Senhor. O templo é excelente, magnífico, porque ele é o lugar onde Deus vive. Ou seja, tudo isso que a gente viu sobre o valor pelo qual eles poderiam estar orgulhosos, dependiam de Deus. E aí, diante da desobediência, a glória de Deus sai do templo, né? E o templo é destruído. Por quê? A presença de Deus se afastou daquilo que lhe dava valor, daquilo que lhe dava significado. E, obviamente, por causa da desobediência, em castigo ao comportamento do povo de Israel.
Agora, essa palavra é usada também, irmãos, com referência a Deus, para enfatizar sua majestade, sua excelência, sua glória. O termo, né, é traduzido como doxa, de onde vem o termo doxologia, encontrado em vários lugares do Novo Testamento. A compreensão do sentido positivo desse termo é importante para que possamos entender por que o Senhor odeia e sua alma abomina essa característica, quando atribuída de maneira negativa aos homens. O pecado do orgulho acontece quando, de alguma forma, o nosso coração deseja usurpar, roubar aquilo que é intrínseco, e eu diria, exclusivo ao ser de Deus, a saber, sua majestade, sua grandeza, sua glória, e passamos a acreditar esses atributos a nós. Quando o orgulho domina o nosso coração, todas as nossas atitudes passam a buscar, em última instância, o nosso próprio louvor e glória. Então, quando a Bíblia usa a palavra, olha que interessante, né? A palavra orgulho, no sentido de que Deus é glorioso, de que Deus é excelente, aí eu me torno orgulhoso, eu estou me tornando quem? Eu estou tomando o lugar de quem? Essa é a lógica da teologia do termo no Antigo Testamento. Deus está dizendo, eu não permito que você se torne orgulhoso, porque, vou traduzir aqui de maneira bem popular, quem é você na fila do pão? Se tem, meus irmãos, um ser que entende e que deveria ser humilde, deveria ser o ser humano. Porque quando nós vemos a grandeza do nosso Deus, a gente vê a nossa pequenez. Não foi exatamente isso que Jesus usou quando ensinou sobre o perdão? Na parábola dos 10.000 talentos, né? Ali aquele camarada devia uma fortuna, milhões, para o seu empregador. E aí, o que ele faz? O empregador ouve o pedido de misericórdia e perdoa. Aí o mesmo camarada sai dali e encontra o seu conservo, cara igual a ele, que devia R$500. Que seja 5.000, dava para pagar. Mas ele não tolera atraso, nem espera nada e manda prendê-lo. Qual é a lição, meus irmãos? Óbvia. Parábola mais clara que essa não tem como. Como que eu, que fui perdoado de 10.000 denários, não vou perdoar a pequena dívida que alguém tem contra mim? Pastor, mas essa pequena dívida a gente coloca o que exatamente? Já vendo quando a gente começa já a procurar como sair daí? Porque Jesus nos coloca, meus irmãos, em uma sinuca de bico. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não há nenhuma dívida que tenha sido feita contra nós que é igual ao quanto fomos perdoados pelo Senhor. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Você pode pensar a coisa mais horrenda que a humanidade pode fazer, não está debaixo do mandato divino de perdão para nós, ok? Bom, por que eu não consigo? Orgulho. Eu não quero tolerar isso daí. Eu sou o meu próprio Deusinho. E quem é você que você ousa pecar contra mim? Essa é a atitude, no final das contas, né? Essa é a minha atitude. Quem é você para pisar na minha glória? A glória da minha vida. E a gente não deixa isso barato. Vamos para o nosso intervalo, meus irmãos? Depois a gente continua para o nosso ponto número 2. Ok, meus irmãos, vamos para o ponto 2. O lanchinho hoje do intervalo estava caprichado, né? Obrigado aos irmãos e irmãs que trouxeram. Número 2, meus irmãos. Enunciado óbvio, né? Orgulho é pecado. Provérbios apresenta o orgulho no sentido negativo como um pecado que, assim como os demais pecados, escraviza, né? A gente vicia naquele comportamento. Letra A. O orgulho escraviza o coração. Vamos voltar a Provérbios. Capítulo 16, versículos 5 e 18. Provérbios 16, 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O termo arrogante, que é o que é usado na versão revista atualizada,
é aqui empregado no sentido básico de orgulho ou altivez. Esse termo, quando usado no sentido negativo, sempre associa o orgulho a uma parte do corpo, neste caso, o coração. Observe que a mesma palavra que foi traduzida por arrogante, agora está sendo traduzida por espírito altivo, sendo relacionada ao espírito. Os termos, irmãos, coração, espírito, alma, mente, força, entendimento, são usados muitas vezes na Bíblia como sinônimos, eles são intercambiáveis, né? Inclusive na poesia hebraica, quando você tem paralelismo de repetição, você vai ter essas alternações aí. Descrevem aquilo que nos move, que emana do nosso interior. São nossas atitudes internas que se manifestam por meio de pensamentos, ações e palavras. O foco do texto é que o orgulho escraviza o coração e se manifesta por meio de pensamentos, palavras, ações e comportamentos. Então vamos lá. Se vocês lembram bem, eu até aconselho aos irmãos a assistirem a nossa última conferência teológica novamente, ok? Com o pastor Wallace. Nós, em outras ocasiões também com o Ted Tripp, nós tratamos do que é o coração. Por quê? No mundo ocidental, a gente iguala coração a sentimentos, ok? Então quando chega lá no dia dos namorados, tem umas caixas de bombom com formato de coração. Então é amor, emoção, sentimento e tal, é coração. Na cultura oriental, não. O coração simbolizava o seu ser interior, quem você realmente é. Então, quando uma criança é rebelde, certo? E você a disciplina, e ela senta com aquela cara desafiadora, aquela cara, né? A cara está dizendo o seguinte: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. A criança ainda não aprendeu. E esse é o problema, meus irmãos, do behaviorismo. Behaviorismo vem de behavior, que é comportamento. O behaviorismo, ele trata o externo. Lembra da Super Nanny? Você faz isso, ganha uma estrelinha. Faz isso, então, a criança, ela é motivada por recompensas, né? Detalhe, igual cachorro. Você quer ver os Lopes sentar, é você pegar... Tô com comida, senta, na hora. Como disse Pavlov, né? Como ensinou Pavlov, você está treinando, está com o comportamento. Só que o coração, muitas vezes, continua tão desafiador, não do cachorro, da criança, tão desafiador como antes, porque não houve real transformação. Na nossa conferência de famílias, né, com o pastor Eros, semana passada, ele falou também sobre isso. Como que na disciplina dos filhos, especialmente os menores, não adianta se você tem filho hiper comportado, mas o coraçãozinho, né, é meio Darth Vader ali e tal, meio negro. E nós pais temos que ter a sensibilidade, meus irmãos, de perceber se a criança está mudando o seu comportamento. Preste atenção, para ali manipular. Para você, fiz o que mamãe e papai quis. Pastor, você não está dando muito crédito a uma criança, não? Não, você que está dando pouco crédito. A estutícia, a malícia está ligada ao coração da criança. Quem disse isso, irmãos? Provérbios. Mas a vara a afastará dela. Então, o nosso coração, meus irmãos, também, muitas vezes, adultos, mostram um comportamento exterior, mas o seu coração está endurecido, está... E aí vai, né? Completamente fora daquilo que ele por fora está passando. Quando Davi foi escolhido, essa foi a essência da palavra que ele deu a Samuel, que o Senhor deu a Samuel. Samuel estava impressionado, né? Porque chegou aí um cara como Gilberto, grandão assim. Chegou um cara como o Reginaldo, tudo assim, como o Gabriel. E a pessoa, os irmãos de Davi aí, todo dia. Que eram gente boa, guerreiros. Não era gente ruim não, irmãos. E aí ele, uma vez após vez, dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí acabaram os filhos, aí Jessé, não, tem Davizinho ali. Irmão Rodrigo. Mas não é isso que Deus escolheu, porque o problema, gente, não era que os outros eram ruins, é que Davi tinha algo escolhido por Deus, e Deus fala para Samuel claramente,
O homem vê o exterior e eu vejo o coração. Seria ótimo, meus irmãos, a nossa vida seria muito mais fácil se o nosso coração fosse mais exposto, porque a gente não viveria com máscaras, né? Claramente eu tenho um problema com fulano, então deixa eu lá resolver, ou o que quer que seja. Claramente eu estou aqui, né? Puro suco do orgulho, então todo mundo está vendo, então tem que resolver. A gente não tem como mascarar. O coração, meus irmãos, porém, no nosso texto aqui, ele vai ser escravizado, nossa essência interior, por esse orgulho que me coloca em primeiro lugar, que coloca a minha vontade em primeiro lugar, que coloca o meu querer em primeiro lugar, por mais que todas as minhas forças digam que não é. Porque, inclusive, isso é parte do orgulho, é mascarar a sua agenda, aquilo que ele quer fazer. Irmãos, essa lição é extremamente séria. Eu não sei vocês, mas durante a semana lendo, aí depois quem fez as slides para mim foi meu filho, eu estava revisando o trabalho dele novamente. É uma burdoada em cima de outra. Vocês não estão vendo não, mas está cheio de hematoma aqui. Porque esses textos, meus irmãos, falam de quem nós somos mesmo. Como eu disse na frase de Agostinho, é esse orgulho que dá vazão, que dá nascedouro a outros pecados na minha vida. Outros pecados nos meus relacionamentos, né? Então ele escraviza o nosso coração. E aquilo que nos escraviza, irmão, se torna eventualmente senhor de nós. Tá? Eu sei que já está meio implícito em escravidão, mas vai controlar nossas ações, nossas decisões, a forma como enxergamos as pessoas e assim por diante. Letra B. E aí, escravizado, o orgulho nos cega para as nossas próprias falhas. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 21. Folha muito finas a minha Bíblia, o cara passou um monte de folhas. 21:4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Provérbios 21:4. O verso faz um paralelo entre o orgulho e os pecados cometidos pelos perversos. A lâmpada que direciona o perverso é a sua própria arrogância. Diferente da palavra, que é a lâmpada para os pés daqueles que temem ao Senhor. Famoso versículo, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada que guia os perversos é o próprio pecado. Em outras palavras, como denuncia o versículo 30, 12, parte A, eles são puros aos próprios olhos. É aí que está a cegueira. Então, lembra quando você vai confrontar o orgulhoso? Você está falando, ele já está formulando as desculpas e as explicações para não aceitar a sua repreensão. Que, como eu disse, irmãos, pode ser justa, pode não ser. A gente não é dono da verdade, a gente nem sempre tem a impressão correta da atitude das pessoas. Mas na dúvida, ok? Chama a pessoa, chama o irmão, meu irmão, eu não sei se eu estou entendendo direito, mas eu vejo isso, ok? Sempre seguindo o conselho de Paulo, de que a gente deve julgar a nós mesmos primeiro, né? E o conselho de Jesus também em Mateus capítulo 7, mas nunca diz assim, não, fulano está errado, né? Mas quem sou eu? Quem nunca errou? Irmãos, isso não é Deus, isso é a carne, inventando uma desculpa do porquê. Eu não estou querendo ensinar, irmãos, um estado policial na igreja de Cristo, né? Cheguei na igreja, deixa eu avaliar aqui hoje, quem eu vou confrontar, quem vai ser a minha... Não é isso. Não é tomar conta da vida dos outros. Que aí você vê uma coisa que a pessoa está fazendo que poderia ser feita melhor, aí você acha que você tem que interferir em tudo. Não. Há de se ter mesmo sensibilidade, a voz do Espírito, para saber que em algumas situações são escolhas. A pessoa poderia ter escolhido A, B ou C, você discordou porque ela escolheu D, uma vida que segue. Porque tem gente que tem necessidade de dar opinião sobre tudo. Aí o irmão comprou um carro em 120 parcelas e tal, aí você vai lá, dá uma aula para ele de economia, porque você acha que ele não deveria ter comprado. Você pode estar certo. De repente o irmão entrou numa dívida que não deveria. Mas não necessariamente você vai ser a pessoa que vai ajudá-lo nessa situação. Nós estamos falando aqui de coisas mais graves.
Pecados que precisam realmente ser confrontados, porque a pessoa, como diz o texto, está se sentindo bem, pura, aos seus próprios olhos, né? Seguindo, a palavra puro é frequentemente usada em contexto ritual, significando aquele que está cerimonialmente puro, já se referindo à lei mosaica, né, irmãos? Portanto, aquele que pode se apresentar diante de Deus. O orgulho faz com que a pessoa tenha uma visão distorcida de si mesma e de seus pecados. Ele olha para a própria vida e se considera uma pessoa perfeita, sem pecado. Julga todos e encontra defeitos em todo mundo, mas ao analisar a si mesma, não vê nenhuma falha. E como isso é a essência da religiosidade e da hipocrisia. Até um texto na Bíblia diz, meus irmãos, quando você estiver na presença do Senhor, guarda os teus pés. O que ele quer dizer com isso? Tem que tirar o sapato? Não, ele está dizendo o seguinte: você está na presença do Senhor, quer seja um culto propriamente dito, ou o que quer que seja, lembre quem você é. Lembremos quem nós somos. Que nós somos pó, não somos nada. E estamos diante do ser mais poderoso e mais importante do universo. Há um pouquinho de exagero da parte de alguns em relação à questão de reverência, eu concordo. Mas você concorda também que o povo evangélico ultimamente foi para o outro lado? Teve tanta formalidade durante muito tempo, e aí a gente foi para cá. O culto virou uma bagunça. Mas principalmente, meus irmãos, quer ver só? Você tem um cuidado de, antes de cultuar ao Senhor, examinar a sua vida? Ou está no automático? Porque o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que canta bem, que prega bem, que tem roupa de crente. Aquele que é batista desde criança. Não é nada disso que está no texto. O texto fala o tempo todo, meus irmãos, sobre pureza. Então, a não ser que você já esteja no nível que você nunca peca, né? Lança o teu manto sobre mim. Quando chegamos na presença do Senhor, irmãos, eu até admiro, tem alguns irmãos que têm esse hábito de chegar... Eu não gosto quando isso tem a ver com lugar, né? Eu acho que tem a ver com o momento do ajuntamento dos santos diante do Senhor. Mas o lugar não, isso aí não existe lugar mais na nova aliança. Mas eu acho interessante que a pessoa que chega no lugar de culto, e a primeira coisa que ela faz é orar. Alguns, inclusive, de joelhos. Mas se de joelho, de pé, de pé, não importa. Mas ele chegou, a primeira coisa que ele faz é orar. Porque eu não vim para um encontro social. Já vim buscar a presença do Senhor. Mas se você ora assim, chega, eu cumprimento todo mundo e depois ora, ponto não é isso, mas meu coração é reverente, ou meu coração é cheio de orgulho. Olha para a própria vida e se considera uma pessoa perfeita e sem pecado. Pastor, pode ficar tranquilo, porque aqui na igreja a gente aprende teologia direitinho. O senhor deu a martiologia, a doutrina do pecado. Não tem como a gente pensar isso. Esse é o problema, irmãos. Preste atenção. Conceitos teológicos são extremamente importantes, mas eles são facilmente ignorados quando nós queremos viver do nosso jeito. Irmãos, meses atrás, um dos melhores pregadores que eu conheço foi surpreendido em pecado moral e foi uma desgraceira. Eu ouvi esse homem pregar pessoalmente, uma maravilha. Mas você compartimentaliza a sua vida e aquilo que você crê sai do coração, fica apenas como um conceito, ok? Logicamente aprendido, mas não transforma a sua vida. Porque, na verdade, eu acho que já falei isso várias vezes, a teologia, ela devia nos humilhar. É o contrário do orgulho. Olha quão teológico eu sou. Não. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço da palavra, menor eu deveria me sentir. Mais humilde eu deveria me sentir. Quando eu estudo sobre justificação, quando eu aprendo sobre graça, irmãos, quando eu aprendo sobre eleição, sobre a escolha soberana de Deus, a gente vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Porque a gente vê um Deus maravilhoso, grandioso, e que ainda se importa com a gente. Ainda escolhe a gente. Ainda morre pela gente. Cadê o orgulho? Né?
Porque está inclusive no versículo mais famoso que a gente aprendeu sobre salvação. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Como é que termina, irmãos? Para que ninguém se glorie. Como que eu vou chegar de peito estufado no céu? Bem, eu vou chegar voando, eu já falei, no arrebatamento e tal, assim, mas se não fosse, eu tinha de chegar, meus irmãos, se arrastando no chão. Eu devia chegar cheio de humildade, e o orgulho está na contramão de tudo isso. E o orgulho, quando estou adorando, junto com meus irmãos, ou sendo confrontado, vai me cegar para perceber a minha pequenez, o quanto eu preciso do Senhor. O orgulho cega, irmãos, de maneira espiritual. Você conhece alguém que sempre está correto, sempre tem razão, sempre é mais santo? A continuação do verso nos mostra a realidade dessa pessoa. Ainda não foram purificados da sua impureza. Segunda parte do versículo 30 a 12, né? O termo imundícia, olha aqui, significa excremento, fezes. O texto faz referência a uma lei do Antigo Testamento chamada Lei das Latrinas. Latrina, obviamente, alguns sabem, mas vamos lá, é uma instalação muito simples que é usada como banheiro dentro do sistema de saneamento. Observe como esse termo é traduzido em Deuteronômio, capítulo 23, versos 12 a 14. Vamos lá, irmãos, olha lá. Determine o local fora do acampamento onde se possa evacuar. Então preste atenção, meus irmãos, como é que Deus usa a lei. A lei, ela tinha uma ordenação civil para botar a sociedade para funcionar, ok? Mas ela sempre tinha uma conotação espiritual. Ela sempre tinha alguma coisa espiritual a ser ensinada, ok? Então, tudo aquilo que você não entende da lei mosaica, o problema nosso são os 4.000 anos de separação. Então, lembra das marcas no corpo? Não façam marcas no corpo, tarará, lembra? Que o pessoal hoje usa para tatuagem, que tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso a gente já descobriu por causa da arqueologia. Os povos de Canaã usavam marca no corpo para adoração aos antepassados mortos. Então era uma questão religiosa. Do que nós depreendemos que as demais também eram. Moisés, Deus é claro, né? Estava desassociando o seu povo de quem? De 3 influências pagãs. Os egípcios que ficaram para... Não, perdão. Os caldeus que ficaram na terra de onde Abraão veio. Os egípcios que ficaram para trás no Egito. E os de Canaã que estavam à sua frente. Seu povo tinha que ser diferente nos seus costumes, na sua ordenação social. Ok? Agora, eu não sei exatamente como é que eles faziam em termos de esgoto em Canaã. Mas aí, pronto, veio o nosso texto. Determine o local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tem algo com que cavar. E quando evacuarem, faça um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, olha aí, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Qual era, meus irmãos, a aplicação prática, que inclusive serve até hoje? Eu não lembro quem foi o missionário que me contou que ele tinha problemas sérios de diarreia na aldeia, na criança morrendo e tudo mais. Sabe por quê? Literalmente o pessoal saía do seu lugar de habitação e voltava para dentro. 1 metro fora da porta. Então a aldeia toda era um banheiro. E aí, para convencer o chefe lá, ele pegou um microscópio, mostrou os micro-organismos, né, no excremento e disse, aí falou assim, são espíritos. Não são espíritos. São animais bem pequenininhos que estão aí e que a criança pisa, a água contamina, tarará, e a criança fica doente, por isso que nossas crianças estão morrendo. Aí ensinaram exatamente isso aqui. Exatamente isso. Escolheram uma área onde eles, né, iam fazer seus negócios lá. Ensinaram a cavar e enterrar. Com um passe de mágica, não é? A epidemia de diarreia, de morte, acabou. Deus, isso é versículo 12 e 13. No 14, Deus coloca a sua santidade nisso. Interessante demais. Por quê? Porque o símbolo da imundícia ia se propagar
para tudo o que o povo ia fazer em relação ao sistema sacrificial. Por exemplo, se você tocasse em um morto, não lembro, acho que eram 7 dias. 7 dias você ficava impuro cerimonialmente. Isso é importante a gente salientar, meus irmãos. Né? O impuro ou o imundo, tanto faz, na linguagem, depende da versão, não tinha nada a ver com o valor da pessoa. Era uma forma de prevenir que o povo tivesse uma ordenação social, uma ordem, né, de saúde e tudo mais, e ao mesmo tempo exaltasse o Senhor. Certo? E aí, vamos voltar. Versículo 12, ainda não foram purificados de sua impureza. É o termo que está sendo usado aí. E aí, irmãos, seguindo adiante, a palavra defecar é a mesma palavra traduzida por imundícia. O ponto que o provérbio destaca é que uma pessoa espiritualmente cega, cega pelo orgulho, né? Não apenas desconhece a própria cegueira, mas também acha que tem uma visão excelente. Isso significa que o orgulho cega a pessoa para as próprias falhas, para a própria imundícia. A semelhança de alguém que foi fazer as suas necessidades básicas e não fez a sua higiene pessoal, essa pessoa encontra-se completamente suja, porém aos seus próprios olhos ela está bem. Todos conseguem sentir o odor do seu pecado, mas em sua avaliação pessoal ela está usando o melhor perfume. Então, irmãos, assim, eu não sei se você já esteve na companhia de outras culturas, e é impressionante como que você se acostuma com o odor, né? Então eu estava nesse elevador, naquele curso que o irmão sabe que eu fiz em Singapura há 21 anos atrás, e estávamos lá, só os brasileiros subindo, né, para os nossos quartos, depois do almoço. E aí entrou um irmãozinho, que eu prefiro não falar o país, a cultura, porque, enfim, isso não é irrelevante. Mano, estava complicado. Estava difícil. Fora de brincadeira, a gente agradeceu a Deus porque ele estava no 3º andar. E a gente seguiu, né? E aí sempre tem um brasileiro para comentar, e não tem jeito, o brasileiro não perdoa, né? Aí vem silêncio e tal, não sei. Não é para dizer não, mas o irmãozinho estava vencido, viu? Não percebe. É uma ilustração, irmãos, do nosso pecado. Por isso que a confrontação existe. Eu vou refrasear. Não é que a gente não percebe. No fundo, primeiro porque você tem o Espírito Santo, certo? Já viu com aquela tristeza que você fica? Aquele desânimo que você fica? Muitas vezes, meus irmãos, muitas mesmo, é porque a gente está lutando. O Espírito está falando e a gente está insistindo no nosso pecado, no nosso erro. O Espírito está nos confrontando e a gente insiste na direção contrária, em recalcitrar contra os aguilhões, como Jesus disse para Paulo. E ao mesmo tempo, enquanto vamos resistindo, vai produzindo um efeito danoso de cauterização. A gente já tratou disso nessa matéria, né? Aonde a gente fica dessensibilizado para o pecado. E cada vez mais a voz do Espírito vai ser abafada, sabe? Sabe aquela coisa quando você ouve alguém de trás do vidro? De trás de vários vidros, de trás de um vidro blindado, e você já nem mais entende o que a pessoa está de fato falando? É isso que a gente faz com a voz dele, porque está incomodando, porque está me tirando do lugar, né, do sossego aqui do meu pecado. E aí, isso se torna, infelizmente, um hábito. Você viu, meu irmão, como é importante a confrontação? Ela não é legal, ela não é mesmo. Ah, Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Espero hoje poder confrontar alguém. Ninguém acorda assim. E tem alegria nisso. Todas as pessoas, meus irmãos, que vieram me procurar sobre o problema de alguém, sem mencionar até o nome, ela queria que eu desse algum escape, né? Alguma cláusula de exceção, dizendo assim: neste caso, o irmão não está na obrigação de confrontar o outro. Não está. Está liberado. Coisas que o pastor Joveci nunca falou. Porque não tem como. Não tem como virar para você e dizer assim: não, meu irmão, você foi o testemunho ocular do problema, do pecado da pessoa, mas você não precisa falar com ela. Não funciona assim.
infelizmente, a parte porque talvez a pessoa esteja cheirando mal e ela não consegue perceber o próprio odor espiritual que está exalando. Letra C, irmãos. O orgulho distorce a nossa visão sobre outros. Capítulo 26, versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. A visão é distorcida pelo menos de duas maneiras. Primeiro, nos sentimos mais sábios que qualquer um. A pessoa que tem o seu coração governado por uma visão muito elevada de si mesma, em sua mente é superior a todos os que estão ao seu redor. O orgulho faz com que essa pessoa seja indiferente às opiniões dos outros, já que ela se julga mais capacitada e inteligente. O texto compara o orgulhoso com o insensato, dois estilos reprovados no livro de Provérbios. Porém, o texto diz que há mais esperança para o insensato do que para o orgulhoso. A ideia é que há mais expectativa, mais confiança no insensato, pois, diferentemente do orgulhoso, o insensato não tem uma visão distorcida de si mesmo. O insensato é menos resistente aos conselhos e à correção. Já o orgulhoso despreza todo e qualquer tipo de interferência. Ele tem dificuldade para trabalhar em equipe, geralmente se mantém em grupos onde é elogiado e tem as habilidades reconhecidas. Porém, não sabe ser criticado, corrigido ou exortado. O orgulhoso não aceita interferências na sua vida. Deus nos livre. Isso aqui é a receita, meus irmãos, para o fracasso. Um aviso, viu? A idade, às vezes, produz isso. A gente não está acostumado a dizer, rapaz, que velho teimoso, né? A idade, às vezes, produz isso. Então, antes dela chegar, a gente precisa saber disso. E evitar que isso se torne um padrão na nossa vida. Deixa eu explicar o que acontece, meus irmãos. À medida que a nossa vida vai passando, problemas, decepções, lutas, etc., etc., a gente vai criando uma casca. Isso é verdade. E vai criando, de certa forma, uma amargura para com as supostas injustiças da vida, e a gente perde aquele espírito de criança que Jesus se referiu. Como é que a gente combate isso, meus irmãos? Mantendo o nosso espírito jovem. Eu não me refiro a você escalar o Monte Everest com 80 anos. Não. O espírito jovem, nesse sentido, é o espírito aberto a ser confrontado. É o espírito que deixa a palavra falar e outros falarem, quando for verdade, a nós. É que não começa a usar as suas conquistas como forma de calar as pessoas. Você sabe há quanto tempo eu tenho de convertido? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu já fiz? E daí? Porque o grande Naamã foi aconselhado por uma menina e depois por um dos seus conselheiros. Estava errado. Se Saul tivesse ouvido, talvez algumas pessoas, não teria sido Saul. Mas foi, né? Porque não vê absolutamente ninguém. O orgulho faz isso, irmãos. Nos fecha para todos e para tudo, né? Letra D, finalmente. O orgulho nos torna arrogantes. Capítulo 30, versículo 15. 13, perdão. 30, 13. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, que é, de novo, a repetição das coisas que nós já vimos hoje, né? Olhos altivos e olhar desdenhoso. Observe que a mesma expressão olhos altivos está sendo usada. O sentido aqui também é de arrogância e orgulho. Nesse contexto, o orgulho é apresentado como algo que destrói relacionamentos. Em Provérbios, a arrogância e o orgulho são os óculos que direcionam o perverso. Nossa resposta a qualquer situação é sempre moldada por nossa cosmovisão. Se o orgulho é a lente pela qual entendemos o mundo, passamos a julgar as pessoas ao nosso redor sempre tendo uma visão distorcida de nós mesmos e do próximo, e nos tornamos arrogantes e prepotentes. Ou seja, de novo a pessoa se colocando acima dos demais, acima dos outros. O interessante, meus irmãos, é que nós obviamente somos diferentes.
né? Inclusive, Paulo vai falar sobre isso em Coríntios 12, sobre o corpo de Cristo. E nós temos habilidades diferentes, nós temos dons diferentes. Agora, de verdade, e daí? O que isso muda? Porque, apesar de alguém ser fantástico em determinada coisa, você precisa dos outros para outra coisa, o que seja. Você vê só, não tem um homem que pode ser vaidoso, orgulhoso, altivo por ser homem, porque ele não existiria se não fosse as mulheres. Parabéns para você, inclusive, nesse dia. Não tem como uma mulher ser vaidosa, orgulhosa, altiva por ser mulher, porque ela só existe porque teve um pai que entrou nisso. Eu estou tirando isso, meus irmãos, do que Paulo diz: o que você tem que não tenha lhe sido dado? Absolutamente tudo. Então, talvez você tenha tido, inclusive, um pai ou uma mãe que exatamente não ganhariam o título de pai ou mãe do ano. Pode ter sido, eu lamento muito isso. Mas até nessa circunstância, meus irmãos, o mandamento se mantém: honrar pai e mãe, porque está debaixo da situação de eu estou aqui por causa deles. Eu estou vivo por causa deles. Apesar de qualquer coisa. Apesar, às vezes, até de coisas muito lamentáveis. Então nós estamos sempre, meus irmãos, sabe, com uma fila atrás da gente de pessoas responsáveis por estarmos aqui. A velha frase que já falei várias vezes: se temos a altura que temos, é porque estamos apoiados no ombro de gigantes. Então a gente pensa que está, né, por causa do orgulho, por baixo de algum mérito, alguma coisa, mas não. De vez em quando, irmãos, eu estou estudando um texto para algum estudo, alguma exposição, e me vem uma ideia, né, maravilhosa, aquela ideia, rapaz, isso aqui o pessoal vai ficar impressionado, ó. Olha que eu vou falar isso aqui, o pessoal vai dizer: pastor, naquele momento lá da mensagem, tá? Aí eu lembro que a ideia não é minha. Eu ouvi em aula, eu vi uma pregação de alguém, eu li em um livro. Irmãos, bíblica, teologicamente, aprenda, você nunca vai pregar algo novo. Se é novo, acende a fogueira. E não é de São João, não, viu? Como diz o Granconato, doutrina velha é que faz igreja boa. Ele está brincando com a música sertaneja mesmo. Então não tem nada. Você viu o pregador? Viu mamãe dando aula em casa para os seus filhos? Você nunca vai falar algo novo. Está tudo aqui já, ó. Esse é o problema, meus irmãos, das profetadas de hoje. Certo? Eu não lembro quem falou isso, não sei se foi John Owen, eu não lembro realmente agora, mas ele disse o seguinte: se algo que alguém está profetizando está na Bíblia, é dispensável, já está aqui. Se algo que alguém está profetizando não está na Bíblia, é heresia. Não há necessidade daquilo. Porque o que nós necessitamos de revelação já está aqui. O que temos, irmãos, para terminar? A solução para o orgulho. E a resposta é óbvia. Humildade. A resposta é óbvia, só não é fácil. Isso aqui é antônimo, só exercício de português. O caminho proposto para o filho é o caminho da humildade. Os sábios são humildes, estão abertos ao ensino e à repreensão. Então, deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Eu sei que a gente brinca assim, né? Nossa, fulano é tão humilde e se orgulha disso. Eu sei que é complicado alguém falar assim: eu sou humilde. Então, mas a gente pode fazer, até certo ponto, uma avaliação honesta. Quer ver? Olha a primeira parte do nosso ponto 3. Os sábios são humildes, estão abertos ao ensino e à repreensão. Então eu paro da minha casa em oração e digo: Senhor, eu estou de fato aberto ao ensino e à repreensão? Aí eu paro para pensar. Na última vez, o irmão Sinfrônio veio me chamar a atenção sobre aquela situação. Eu fiquei muito preocupado se realmente aquilo era verdade na minha vida. Eu busquei a Deus em oração de fato, examinei a minha vida e percebi que eu tinha urgentemente que mudar, e persegui isso para a mudança, e agradeci ao irmão Sinfrônio pela maneira maravilhosa com que ele falou comigo. Você é humilde. Eu entendo, meus irmãos, que a gente pode ser, deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui, ao mesmo tempo humilde e arrogante, mas em áreas diferentes. Eu já conheci uma pessoa que era,
personificação de uma pessoa mansa, calma, humilde e tal, menos quando colocava uma bola no pé do camarada. Que transformação que o cara tinha. Sabe, aquele cara, né, tal. Só faltava orar antes de entrar no campo de futebol, entrar de joelhos, servo e tudo mais. Quando pegava a bola, uma arrogância, gostava de humilhar os outros com dribles desnecessários, só levava varada dos outros, porque sabe como é que é boleiro, né? O cara começa a se amostrar muito, começa a ficando muita graça, já vem um carrinho do nada, e já levanta o cara 3 metros para aprender a baixar a bola dele, literalmente. Cara, a gente viu isso nitidamente, meu irmão, é brincadeira, viu? Não tem prêmio nenhum não aí, a gente ia falar com ele, eu não sabia como falar, porque o cara se transformava. Um futebol que não tinha nem camisa, era com e sem camisa, não tinha nem uniforme, é literalmente a pelada de várzea. Ou seja, irmãos, a gente tem que pegar e mapear a nossa vida. Sabe que tem alguma coisa que você é muito bom, pela graça de Deus, mas é uma luta séria de vaidade e orgulho no seu coração? Ou uma área que seja realmente um pecado, onde o orgulho está fomentando aquilo? Esse é um exercício extremamente necessário, irmãos, na nossa vida, de confrontação. Estão seguindo lá. Vou voltar. O caminho proposto para o filho é o caminho da humildade. Os sábios são humildes, estão abertos ao ensino e à repreensão. Eles têm a habilidade de ouvir críticas e absorver os aspectos positivos para serem bem-sucedidos. Em Provérbios, há uma associação clara e estreita entre sabedoria e humildade, entre loucura e orgulho. A soberba é acompanhada de desonra, da vergonha, da desgraça. No capítulo 11, versículo 2, parte A. Vamos lá. A gente relembrar, não ficar aqui só na menção, né? 11, parte A. 2. Quando vem orgulho, chega a desgraça. O soberbo até pode se considerar inteligente, está certo do próprio sucesso, porém o que o espera é a vergonha. Isso acontece devido ao desprezo pelos outros. Porém, os humildes, os modestos, que possuem uma visão adequada de si mesma, andam na companhia da sabedoria, segunda parte do versículo 2 de 11. Mas a sabedoria está com os humildes. Olha aí. E, consequentemente, desfrutam da presença do Senhor e são abençoados por Ele. Então, vamos lá, meus irmãos. Seria estúpido perguntar aqui quem quer ser abençoado, né? Todo mundo já levantou a mão, beleza. Só que, assim, quando a gente fala da bênção do Senhor, sobre qualquer coisa, a gente esquece que ela não é de qualquer jeito. Eu não estou falando de você merecer nada, eu estou falando o seguinte: Deus coloca regras. Merecimento nós nunca temos, mas o ponto, irmãos, é que Deus não abençoa pecado. É uma noção tão simples de que eu ignoro. Então, muitas vezes a gente pensa assim: nossa, estou querendo uma coisa há tanto tempo e Deus não responde. Aí alguém pode perguntar: poxa, é verdade? Quanto tempo você está orando por isso? Aí você: orando? Como assim? Você não disse que está esperando tal coisa de Deus há um tempão? Você não está orando por isso? Talvez. Significa? Não. Só uma coisa que você quer muito. Você vai falar: Deus me ajuda e tal. Orar por aquilo, não. Então qual é o problema, irmãos? O que está errado nessa fórmula? Eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero o método de Deus. Então perceba, meus irmãos, oração não tem poder. Oração não é feitiçaria. Oração não é Harry Potter. Não é a oração que faz algo acontecer. Quem tem poder é Deus. Não tem um homem poderoso de oração, não tem. Tem o hábito da oração. Oração, meus irmãos, qual é uma outra palavrinha que a gente usa para oração? Começa com a letra P. Petição. Vem de pedir.
Português bagunça com a nossa cabeça, né? Porque pedir é com D, petição é com T e pronto. Mas é a mesma coisa, mesma raiz. Então a ideia, meus irmãos, é que eu não tenho nada, minhas mãos estão vazias. E eu estou assim, ó. Aí eu tenho um projeto, eu tenho o que quer que seja. Mas eu não oro. Adivinha só o que me impede, o que me mantém longe da oração. A dica está no nosso estudo. Orgulho. De fazer as coisas do jeito de Deus. Então, o caminho de sermos abençoados, meus irmãos, passa pela humildade de dizer: Senhor, eu acho que seria mais produtivo eu fazer alguma coisa. Mas já que o Senhor está dizendo, bora lá. Quanto tempo mesmo? Porque eu quero logo fazer alguma coisa. Esse é o nosso problema, meus irmãos. Nós queremos agir. Tem um problema, eu tenho que falar com a pessoa, eu tenho que interceder por isso, tal coisa. Não interceder em oração, né? Interceder, me meter mesmo lá no negócio. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não me entenda mal. Há o que você fazer. Depois que Deus lhe disser em oração. Então você percebe, meus irmãos, como o orgulho faz? Quer ver outra? Se você já passou por uma igreja que enche a tua paciência mais sobre vida devocional e vida diária com Deus, eu tenho inveja dessa igreja, porque é o que a gente tenta fazer aqui o tempo todo. E aí a gente diz assim: não, Deus, eu quero saber mais do Senhor. Aí, inclusive a gente canta, né? Canta, quero te conhecer, quero isso e tal. Aquela música Quero Te Conhecer devia ser assim: quero te conhecer, quero ir para EBD. Devia ser assim, né? Pelo menos seria mais lógico e pelo menos mais honesto. Porque o pessoal quer conhecer a Deus meio assim por osmose. Que venha, né? Vai entrar pela pele, que nem sapo, né? Absorver pela pele. Quando já temos o caminho. Quando eu via meus irmãos, o meu avô, sentado lá na varanda dele, né? Lendo a Bíblia, minha cabeça de criança era: nossa, dessa idade, já deve ter lido isso aí um monte de vezes, já sabe. E lá estava ele, sentado na sua varanda, lendo sua Bíblia. Quando eu me batizei, fiz questão de ler a Bíblia, e ela, o dobro dessa aqui, porque ela vinha com um cantor cristão, o Inário Batista junto. Era um tijolo para um menino de 12 anos magrinho para carregar. Não me deu, por quê? Aí ele colocou lá, meus tios sabem até hoje, na primeira capa, Salmo 37, versículo 5. Né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, e o mais ele fará, dependendo da versão. O ponto aqui, meus irmãos, é que a humildade espiritual vai dizer assim: Senhor, eu tenho muitas sugestões de como a gente podia fazer a tua obra, mas eu vou tentar do teu jeito. Vai que, né? Vai que desse jeito dá certo. Eu tinha muitas maneiras de fazer esse problema acabar. Isso aqui se resolver. Mas eu vou investir em oração. E repito, isso não significa que você vai ficar de braços cruzados, meu irmão. Isso significa que seus braços vão descruzar debaixo da ordem e da bênção do Senhor. Humildade. Encerrando, meus irmãos, próximo parágrafo para terminarmos. A solução para o orgulho não é ser sábio a seus próprios olhos, temer ao Senhor e apartar-se do mal. 3:7, lá no começo, né? Isso significa que o filho não deve depender do seu próprio entendimento. Ao pensar que é sábio, naturalmente será levado a conduzir a sua vida segundo os seus próprios pensamentos e não dependerá do Senhor. Ao temer o Senhor, sua capacidade e sua habilidade serão colocadas à disposição do Senhor, e na sua dependência o jovem poderá pensar e decidir. Uma consequência prática, segundo o versículo, é que o jovem se afastará do mal. Além disso, os benefícios da humildade serão vistos no seu próprio corpo, saúde e refrigério para o corpo. Resumindo o que eu longamente acabei de falar agora aqui. Concluindo, irmãos, se não conseguimos ver nossos defeitos e pecados,
não seremos convencidos de que precisamos mudar. Se não conseguirmos ver como o nosso pecado ofende a santidade de Deus, jamais seremos motivados a uma mudança de vida. Você já ouviu esta frase? Desculpe, afirmativa, né? Eu não preciso que ninguém me diga o que fazer, na minha vida cuido eu. Precisamos vencer o pecado do orgulho, reconhecer nossas limitações e o quanto precisamos uns dos outros na vida cristã. Como vimos na lição de hoje, o livro de Provérbios associa o orgulho à loucura. Diante do que aprendemos, precisamos primeiramente orar e pedir a Deus, pedindo que Ele abra os nossos olhos para contemplarmos a nossa própria soberba. É importante também que peçamos a pessoas próximas, amigos e familiares, que falem sinceramente o que pensam sobre nossa forma de tratar as pessoas e sobre como reagimos diante de certas situações. Essa é uma atitude de humildade e o caminho que o livro de Provérbios ensina para vencermos o orgulho e encontrarmos a sabedoria. Meus irmãos, a notícia não tão boa assim é que essa será uma luta até o nosso último dia de vida. Não há formatura. Me formei aqui na Escola da Humildade. Já cheguei lá. Seria maravilhoso, né? Se fosse um curso, né? Começo, meio e fim, e a gente já tivesse uma formatura aí no horizonte nos esperando. Oh, como seria bom. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que essa não é uma doença incurável. De maneira nenhuma. Então, pregando em Mateus, irmãos, nos dá, e a mim, muita oportunidade ainda mais de pensar sobre Jesus, né? Do que ele enfrentava. Os evangelhos, eles são restritos a determinados eventos. Alguém disse que se você pegasse todos os evangelhos e condensasse, você tinha aí um mês da vida de Jesus, né, em termos de dias, etc. Mas ele não viveu um mês, ele viveu 30 e tantos anos. Então todas as situações diárias, sabe, coisas, né, que você tem, ele passou e enfrentou, obviamente sem pecado a gente sabe, mas olha aqui, em humildade. Ele enfrentou coisas ruins de pessoas amadas, tá? Jesus ama todo mundo, né? Como Jesus ama cada um, ama o vovô, ama a vovó, isso é verdade, Jesus ama todo mundo, eu sei. Mas você tinha os discípulos, as pessoas que andavam com ele, pessoas amadas por ele em termos de relacionamento, e você tinha adversários, a quem ele amava também, gente. Apaga a fogueira, não estou dizendo o contrário não. Mas era carne de pescoço. E ele agia com humildade quando esses pisavam na bola e quando esses pisavam giganticamente na bola. E esse às vezes é o nosso problema. Lidar com os pecados ao nosso redor e fazer as pessoas lidarem com os nossos também. Porque aí você está no seu dia a dia, a pessoa, né, você é super atrasado para sair de casa, aí a pessoa que vai sair com você está, né, ainda pela casa, perguntando, procurando e tal coisa. Eu comentava com os homens no nosso curso, irmãos, que eu tenho tentado detectar as micro-irritações do meu dia a dia. Porque tem as macro, né, que são mais fáceis de detectar, mas tem aquelas micro. Você metaforicamente amaldiçoa o sinal que demora a abrir. O que vai mudar? O Espírito Santo vai lá dentro do maquinário, botar verde, só porque, não, deixa eu agradar aqui o bebezão na fé que não pode esperar mais 30 segundos pelo sinal. Então perdoem esse pecador, se só eu que passo por essas micro-irritações do dia a dia, mas a gente reclama de muita coisa. Isso é reflexo, irmãos, do orgulho, dizendo assim, o mundo tem que girar ao meu redor, tem que funcionar como eu quero. Eu estava brincando agora, né, que estava chovendo, estava falando com o Thiago, né? É só lavar o carro. Vamos mudar a perspectiva? Poxa, muito obrigado porque eu consegui lavar meu carro ontem. Muito obrigado porque eu tenho carro. Uma vez eu fiz um texto que até a pessoa gostou bastante, em que eu falava sobre acordei hoje. Aí falava dos boletos para pagar, e não sei o que, compromisso isso, compromisso aquilo e tal, papapá. Aí eu falava assim, calma, eu não estou reclamando. Eu estou mencionando quantas coisas eu posso pagar, posso fazer, como pagar esses boletos,
como chegar a tempo nesse compromisso porque eu tenho um carro, ou ir porque eu tenho saúde. A humildade, meus irmãos, é reconhecer que a vida será como a vida é, não adianta. Mas Deus está no controle e Ele está cuidando de nós e a gente se submete ao que Ele permite. O sinal está fechado porque Ele permitiu. Porque a minha irritação principal, se ainda fique pior, é perder o sinal aberto porque o mocorongo da minha frente não andou rápido o suficiente. Mata, não mata, irmã? O cara está do lado esquerdo da pista, o sinal está lá, verdinho, aí está lá. Dirigindo que nem uma velha. Por que não vai para cá? E aí você tem que lidar com uma micro-irritação que você poderia... Uns 4, 5 dias atrás, irmãos, eu só não mandei um motoqueiro para o céu ou para o inferno, não sei se ele conhecia Jesus, pela misericórdia de Deus. Ali, Jardim Floresta, ele cruzou a preferencial, mas voado. Por que eu não peguei o motoqueiro? Porque eu estava direto, na preferencial, estava direto. Por que eu não peguei o motoqueiro? Porque o cara no Kwid atrás, na Uber, estacionou mal e eu não consegui, vinha o carro de lá, o cara parou mal para pegar o passageiro, eu tive que dar uma paradinha, esperar o carro passar e contornei. Foi o segundo que salvou a vida do motoqueiro. Agora adivinha quem foi que reclamou do cara do Kwid? É um camarada que mora no Picumã. A gente fica nessa micro-representações do nosso orgulho o tempo todo. Como se a gente soubesse alguma coisa, a gente tivesse controle de alguma coisa. Eu fico vendo Deus assim, eu livro o cara de matar alguém e ele ainda está reclamando. Claro que depois que o motoqueiro... Gente, foi assim, ó. Não foi... Ele foi para casa trocar de roupa. Certeza. Pensar a besteira que ele fez. Até aquele momento eu estava lá. Pessoal de Uber, como é que para aí? E ele era um anjo enviado por Deus. Disfarçado de que desgraça. É o Kwid, né? Deus tem que ter muita misericórdia de nós, meus irmãos, porque, sinceramente, como nós somos donos da verdade, donos do destino, donos do futuro, donos de tudo, quando, na verdade, não somos nada. Oremos. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a sempre olhar para Jesus. Quando fomos confrontados, ó Deus, com a nossa altivez, como os discípulos foram tantas vezes, Pedro se achando capaz de repreender a Jesus, Tomé se achando tão importante que precisava ser provado a ele sobre a ressurreição. Quando nós somos esses rompantes, grandes e pequenos, de altivez, de soberba e orgulho, ajuda-nos, ó Deus, a enxergar quem nós realmente somos, e quanto somos pequenos e precisamos da Tua misericórdia. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso, a noite possamos estar aqui para ouvir a Tua palavra com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.